Olá, seja muito bem-vinda, muito bem-vindo ao Folha Entrevista desta semana, que já está em ritmo de carnaval. Afinal de contas, estamos já no meio, da maior festa popular aí do país, e vamos falar sobre samba, a história do samba aqui na cidade, movimento de samba aqui em Londrina e também no país. Vamos conversar sobre esse tema com a professora, produtora, pesquisadora e mangueirense, Juliana Barbosa. Juliana, muito obrigado pela sua participação aqui no Folha Entrevista. Bom, falar de samba é sempre muito bom para mim, então também quero agradecer a oportunidade de estar aqui com vocês hoje, para falar dessa riqueza cultural do nosso país. A Juliana, que é uma das principais referências de samba aqui em Londrina, porque ela tem muitos trabalhos voltados a trabalhos acadêmicos, Juliana? Inclusive referendados por grandes gênios do samba nacional, Ney Lopes, Arlindo Cruz e companhia, Sim. Juliana, vamos falar um pouquinho do samba, do movimento do carnaval misturado com samba aqui na cidade. Infelizmente nós não temos mais o desfile que havia, os desfiles ali no autódromo, mas Londrina mantém ainda o seu movimento de carnaval com alguns blocos, com algumas manifestações importantes e que fazem a festa também acontecer aqui na cidade, Isso. A gente teve um período em que as escolas em Londrina tinham um papel preponderante no carnaval. Já há alguns anos isso não acontece mais, mas essas escolas deixaram um legado importante, que é o legado da cultura do samba, que não é o evento do carnaval que acontece em fevereiro, com toda a sua importância, mas a cultura do samba é algo que durante o ano inteiro está movimentando essa comunidade cultural. A gente tem hoje em Londrina gente pesquisando, produzindo, criando, fazendo arranjos. É um movimento que não é o samba só como entretenimento. Eu vejo o samba se consolidando como cultura na cidade, com uma característica própria de Londrina, com composições próprias, com grandes intérpretes que estão se formando nessa cultura. Então eu vejo esse legado importante e, por outro lado, novas formas de manifestações carnavalescas foram surgindo, como blocos que estão levando pessoas para as ruas numa quantidade que nem os organizadores esperavam, e isso tem sido muito legal. O ano passado o Bloco do Bafo Quente levou muita gente no aterro. Sim. Eu lembro que eu até acompanhei. E é isso que você falou, às vezes é uma manifestação que já está presente e cada vez mais atraindo as pessoas aqui da cidade, As pessoas estão cada vez mais envolvidas com isso. Sim, e aí a partir desse grande movimento que aconteceu ano passado, esse ano tem outros blocos surgindo, aí tem um bloco que é só de mulheres, tem bloco voltado para as crianças, Então, apesar das escolas não estarem tão ativas, esses outros movimentos estão acontecendo. E eu acho importante, de fato, que aconteçam. E o ano passado, aliás, há alguns anos já vem ocorrendo, como você disse, festas temáticas relacionadas ao samba. Tem o Samba da Madrugada, que já está consolidado, que é um evento que acontece a cada 2 meses e que traz sempre grandes personalidades do samba nacional, Sim. O último Samba da Madrugada foi com o Moacir Luz, que é do Samba do Trabalhador, um grande sambista lá do Rio de Janeiro, e cada vez mais estão vindo intérpretes reconhecidamente em nível nacional para fazer essa festa. Mas não só isso, tem os movimentos de samba aqui na cidade. Eu estava até comentando com a Juliana antes de a gente começar a gravar. Tem o samba que toda quinta-feira acontece num bar aqui da cidade, uma roda de samba bacana, em outros lugares também. Então o movimento está vivo e independe do carnaval, Juliana? Isso. É um movimento que alimenta a cultura carnavalesca, de certa forma, Então, o samba é legal por isso, porque ele pode acontecer, como você falou, como um grande show com um artista que é uma referência nacional como Moacir Luz. Ele pode acontecer, como nós fizemos no Estação Samba, com espetáculos temáticos, onde você tem uma vertente bastante educativa, informativa para o público que vai. Mas ele tem a força de acontecer também no boteco, no quintal, de maneira informal. Basta querer fazer o samba que uma roda se forma, Então isso é muito legal, porque não depende de uma infraestrutura e tem todos esses formatos, Ano passado nós fizemos com feijoada, teve espetáculo, teve show.
A gente recebeu também o Alfredo Del Penho, que é dessa nova geração do samba, que a gente fez um pequeno sarau, né? As oficinas que aconteceram também ano passado aqui, oficina de canto, oficina de instrumento, oficina de samba no pé, que nós trouxemos a Kátia lá da Vila Isabel, né? Para dar essa oficina. Então, o samba tem essa capilaridade toda, né? Pode ser dança, pode ser música, pode ser encontro, pode ser comida. Então, essas manifestações são muito legais mesmo. A Juliana comandava um programa, né, o Estação Samba, na rádio da Universidade Estadual de Londrina e promoveu, foram 10 espetáculos, Juliana, no ano passado? Isso. Do Estação Samba, sempre contando um pouquinho a história de cada personalidade. Então teve um samba, teve uma noite dedicada ao Zeca Pagodinho, uma noite dedicada ao Martim da Vila, enfim. E esse ano também já tem alguma coisa nesse sentido programada, não? Esse ano a gente está programando ainda, né? Foram 10 espetáculos contando 2018 e 2019. E aí a gente acabou fazendo também feijoada, sarau, oficina. E esse ano a gente deu uma parada para pensar justamente assim, dentro de tudo isso, né? O que vale a pena continuar, o que vale a pena fazer mais, para a gente ter um pouco de identidade, assim, dentro. Nós temos essa característica, né? Então, para 2020 ainda estamos levantando as possibilidades, de repente o rádio novamente, né? E aqui também teve um movimento bastante interessante que ficou mais forte também no ano passado, com apresentações, inclusive, de samba só de mulheres. Conta um pouquinho o que é esse movimento, Juliana. Sim, olha, esse foi um movimento relevante para a cidade e para o país, né? Tudo começou com a Dorina, que é uma compositora, cantora do Rio de Janeiro, que decidiu em 2018 fazer um encontro nacional de mulheres na roda de samba. Viajando e fazendo shows, ela começou a perceber que havia muito mais mulheres presentes nas rodas de samba e ocupando espaços como percussão, como o violão e a harmonia em geral, do que antes. Ela falou, está na hora de dar visibilidade a isso. E aí, em 2018, ela falou, vamos fazer esse primeiro encontro? Como que funciona isso? O legal é que, assim, não acontece em um lugar. Ele acontece simultaneamente em todas as cidades que se manifestam e fazem parte desse coletivo, né? E em 2018 foram 12 cidades do Brasil e mais 2 da Argentina. Olha só. E aí a gente falou, nossa, o encontro nacional já nasceu internacional. Quando chegou 2019, entrou Itália e França, né? E agora, para 2020, até o Japão já está cogitado para estar nesse evento também. Então, como que esse evento faz? A Dorina, ela define uma homenageada. A primeira foi a Alessi Brandão. Não, desculpe, a primeira foi a Beth Carvalho. A segunda foi a Alessi Brandão. E agora estamos cogitando Alcione, né? Que são as sambistas que estão vivas, no caso a Beth estava na época, né? Deixou ano passado, né? Isso, de grande repercussão. Aí os grupos de mulheres ensaiam o repertório dessa cantora. Certo. E a Dorina escolhe uma música que é cantada por todo mundo na mesma hora, que é às 17 horas. Então, às 17 horas, todos esses grupos de mulheres do Brasil e desses outros países cantam a mesma música, o mesmo samba. E há uma transmissão ao vivo de todos os lugares na página do Facebook no evento. Então, sabe, é uma força muito grande, assim. Isso em Londrina deu origem ao grupo Estudando Samba, que é um grupo formado só por mulheres, né? E em 2019, além do grupo de samba só de mulheres, participou também do evento um grupo de chorinho, formado só por mulheres, né? Então, eu vejo esse movimento como decisivo, assim, né? A mulher já fazia parte dessa história? Já. Mas a visibilidade era muito pequena, né? Certo. Agora está com tudo. Consolidado, que bacana, né? Agora, falando um pouquinho da história do samba, a gente sabe que o samba hoje é identificado como um dos grandes gêneros culturais do Brasil, né? Mas a gente sabe que lá nos primórdios não era bem assim, era até um gênero marginalizado, vamos dizer assim. Hoje você acha que o samba realmente tem o seu espaço, o seu lugar? Essa luta para que o samba continue como uma identidade cultural nossa, brasileira, continua? Qual que é a sua avaliação, Juliana? Bem, para um gênero que já foi criminalizado, né, que você poderia ser preso com um pandeiro na mão,
e muito marginalizado, eu acho que ele já está ocupando um espaço bem importante. Mas ainda falta uma percepção de que ele não é só um gênero musical, é uma cultura, né? E como cultura, o samba traz uma riqueza, uma leitura de mundo nas suas letras, né? Que esse patamar que é dele, que ele pertence, ainda é uma construção, né? Para as pessoas que não fazem parte dessa cultura terem essa compreensão, né? Dessa riqueza, dessa complexidade. O Ney Lopes tem uma definição que eu gosto muito, ele fala que o samba é um complexo cultural contemporâneo, né? Então, entender o samba dentro dessa complexidade, dentro desse patamar, que eu acho que ainda falta um pouco. Mas a gente está caminhando, né? Com pesquisas hoje na academia muito mais frequentes do que há 10, 20 anos atrás, né? Hoje tem muito mais gente pesquisando. Sim, exatamente. Então, eu acho que isso tem colocado o samba no lugar que ele pertence, lugar, exatamente. Um lugar de destaque, né? E não tem como a gente não associar o samba, a cultura do samba, ao carnaval que é produzido, por exemplo, no Rio de Janeiro. Hoje São Paulo também está quase no mesmo nível, né? Mas assim, a gente sabe que as escolas de samba tradicionais, o gênero foi desenvolvido muito no Rio de Janeiro. E essa cultura permanece forte por lá, né? Tanto é que o carnaval ainda mobiliza muita gente no sambódromo, as escolas continuam de pé apesar das dificuldades. Sim, a cultura do carnaval no Rio é muito forte, né? Foi o meu primeiro objeto de pesquisa, conhecer o processo de criação dos desfiles das escolas de samba. Então, um desfile de escola de samba, ele dura lá os seus 80 minutos na avenida, mas na comunidade ele dura o ano inteiro, né? E é essa força que o carnaval tem lá. Ele faz parte da vida das comunidades, ele gera renda para essas comunidades, né? Ele movimenta toda a economia da cidade. Então ele tem um papel importante na cultura, na economia e na vida das pessoas no Rio de Janeiro. Daí vem essa força, né? De que não é uma mudança de governo ou um apoio ou outro que se deixou de resolver, que acaba com isso, porque a raiz é forte, né? Então, diante de uma dificuldade ou de outra, como diz o samba da Mangueira, né? A esperança brilha mais na escuridão. Então, quando vem alguma dificuldade, aí é que o samba vem com mais crítica, com mais força, e parece que daí a comunidade entra na avenida com muito mais garra até. E no caso do Rio de Janeiro, os blocos também são muito fortes, mas a gente percebe que é um movimento que ocorre muito localizado na zona sul do Rio de Janeiro, né? Os blocos falando por lá, diferente do samba de morro, né? Das escolas, que é um movimento que surgiu de favela, né? Isso. Os blocos estão ganhando um espaço maior, né? Eu vi a agenda do que está acontecendo agora durante o Carnaval no Rio, então na região central também está bem movimentado, né? Mas as escolas estão por todo o mapa, né? Elas estão geograficamente em todas as regiões da cidade. Né? Eu tenho em casa um mapa do Carnaval do Rio de Janeiro que mostra onde estão essas comunidades. Então, estão espalhados realmente por toda a cidade, né? Então você tem essa presença em praticamente todos os bairros do Rio de Janeiro. Tá certo. Bom, para a gente finalizar a respeito dos desfiles, o programa está sendo exibido no segundo dia de carnaval de desfile, por exemplo, no Rio de Janeiro, mas o que chamou a atenção na temática das escolas cariocas nesse ano foi uma crítica social mais forte, inclusive da própria Mangueira, que foi a campeã do ano passado, já com um enredo do ano passado bastante crítico, né? Revisando a história, inclusive, e esse ano também, né? Sim. É o terceiro ano que isso acontece. O primeiro ano teve a Tuiuti, que veio com um enredo bem crítico, né? Sobre a questão da escravidão. Depois, ano passado, não só a Mangueira, né? Mas a Mangueira trouxe uma crítica bastante forte também, né? Falando da história contada a contrapelo, do Brasil que não está no retrato. A história que a história não conta. Isso, a história que a história não conta. Esse enredo, foi um enredo que ele nasceu clássico, né? Nasceu histórico e cantado não só na avenida, cantado nas rodas, assim, antes do carnaval ele já estava explodindo e depois ele continuou, né? E esse ano a Mangueira trouxe um outro samba dentro dessa perspectiva crítica.
eu me lembro de poucos carnavais em que uma escola trouxesse 2 sambas tão fortes assim em anos consecutivos, né? E no bojo desse movimento, uma série de escolas estão fazendo essa leitura crítica da sociedade esse ano. Realmente, assim, está predominante em 2020 uma leitura crítica da sociedade no sambas enredo. Que é um alento para quem gosta do gênero, né? Acabar com aquela história de rótulo de que samba enredo, os enredos são muito patrocinados, a gente sabe que tem isso também, mas cada vez mais as escolas estão percebendo o momento político que a gente está vivendo, e isso é importante trazer isso como manifestação cultural numa festa popular, né, Juliana? Sim, eu acho que a força da cultura para educar é muito forte, né? Então surgem polêmicas, as pessoas discutem, e isso é bom, porque traz à tona essas obras que muitas vezes, assim, o samba enredo, ele às vezes tem uma vida muito curta, né? Porque no outro ano já surgem outras coisas. Então é muito bom que aconteça essas discussões no entorno e tal, porque colocam em evidência esse tipo de arte popular, né, que é tão rica. Tá certo. Eu conversei com a Juliana Barbosa, ela que é uma especialista em samba, produtora cultural também aqui da cidade. Juliana, muito obrigado pela sua participação e que o movimento continue cada vez mais vivo aqui na cidade, né? Isso, que Londrina nunca deixa o samba morrer. Exatamente. Eu aguardo você então para o próximo programa. Até lá!